Boa noite, meus queridos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. A sua bondade, o seu amor, a sua ternura, a sua paciência e o entendimento da sua palavra. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia. Geralmente celebramos aos terceiros domingos, mas neste mês estamos celebrando hoje, quarto domingo. Sejam bem-vindos para a celebração da ceia do Senhor e muito obrigado por estarem aqui. O sermão para o dia da ceia tem sempre o mesmo tema: o Jesus de quem nos lembramos. A nossa motivação para isso é que o motivo dessa refeição, pão e o vinho, é para lembrar de Jesus. Existe a lembrança fortuita, a lembrança que aparece se a gente buscar. Mas a celebração da ceia do Senhor é uma experiência, é um memorial, no qual nos lembramos de Jesus propositalmente. Eu posso anotar na minha agenda um horário. Nesse horário eu vou me lembrar do irmão Maurício. Está lá na agendado. É claro, eu estou fazendo outras coisas e me lembro dele, mas aquele está agendado. Então a ceia do Senhor é dentro do agendamento para nos focalizarmos na lembrança de Jesus. Por isso a minha pregação na celebração da ceia é sempre essa: o Jesus de quem nos lembramos. Não é Santa Ceia, porque a ideia de Santa Ceia é do sacramentalismo que veio da Igreja Católica e depois dos protestantes. Uma notícia: nós batistas não somos protestantes. Procurem na história e vão ver que nós não somos protestantes. Protestante é metodista, presbiteriano, luterano. Eles são protestantes. Nós não protestamos nunca. Nós não protestamos nunca. Mas eles protestaram. Pois bem, e nós entendemos assim, que a ceia do Senhor é uma cerimônia, um memorial, para lembrar de Jesus. É só para isso. Eu conheci pessoas e conheço até hoje que acham, se elas vierem na ceia, elas vão ser mais abençoadas durante a semana. Claro, elas serão mais abençoadas porque se lembraram de Jesus, e é sempre uma bênção nos lembrarmos de Jesus. Mas principalmente por causa da lembrança, né? E temos o tema de hoje. O Jesus de quem nos lembramos foi confirmado como Messias por meio de sua obediência. Jesus é a pessoa humana como nós, sujeitos à vida aqui no mundo. O Cristo é o Jesus exaltado à condição divina. O Jesus morreu na cruz, o Cristo está à direita do Pai. O irmão Maurício, que é estudante de teologia, sabe, quando estudamos a cristologia, a história do Cristo, a doutrina do Cristo, temos que saber que na ceia do Senhor, nós nos lembramos daquele Jesus que sofreu, que padeceu, que teve dores e que estava ali às portas da crucificação. Jesus falou: quero que se lembre de mim. Hoje nós estamos aqui, daqui a algumas horas eu vou ser preso, aqui está o traidor, e é desse Jesus que vocês vão se lembrar. Então, o Jesus de quem nos lembramos, ele foi confirmado como Messias por meio de sua obediência ao Pai. Quando o apóstolo Pedro pregou no início da igreja, aquele sermão que foi o ponto de partida da igreja, que no dia de Pentecostes, milhares de pessoas ouviram o apóstolo Pedro e milhares de pessoas se converteram, Pedro conclui: este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, esse Jesus foi feito Cristo. Certo? Esse Jesus foi feito Cristo. E é do Jesus que nos lembramos, o Jesus na carne, que chorou, que sofreu, que foi maltratado, que teve fome, que teve sede, que ficou cansado. Há uma palavra que eu falei há poucos dias para os irmãos, que Jesus veio e parou no poço lá em Samaria, diz assim: Jesus, muito cansado, parou ao lado do poço e ali ficou descansando.
Então, como você fica cansado, todo mundo fica cansado. Então, é desse Jesus que nos lembramos. Se eu tiver que pregar mais 5 ou 10 anos, eu vou poder continuar pregando sobre o Jesus de quem nos lembramos. Então, vamos ler o nosso texto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Continuando o texto. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o seguiram. Antes de prosseguir e ler a introdução, eu quero falar para os irmãos primeiro, em relação a diabo e Satanás. Diabo e Satanás são a mesma pessoa. Os nomes significam coisas diferentes. Diabo é aquele que faz cair, que faz tropeçar. Então, de propósito. Então, vamos imaginar que o irmão Zé Roberto está carregando um saco de cimento. Aí eu pego o tijolo, jogo nos pés dele e ele cai. Isso é a ação do diabo. Mas pode ser que eu comece a ter maus pensamentos, planejar um assalto, planejar um roubo. Isso é Satanás. Porque Satanás é o que induz ao pecado e acusa. A palavra Satanás significa acusador. Diabo é o que faz cair. Satanás é o que acusa. É como se uma pessoa fosse médico e engenheiro ao mesmo tempo. Uma hora ele constrói edifício, outra hora ele cura do doente. Ou um demolidor de prédio, uma hora ele demole e a outra hora ele lixa madeira, coisas assim. Pois bem, a outra palavra que eu quero dizer é sobre o prestar culto. Vou explicar melhor, mas Satanás deu uma sugestão: se prostrado me adorares. E a resposta é: ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Os irmãos vão ficar surpresos com o que eu vou dizer, mas a palavra cultuar não existe na Bíblia. Cultuar é um ato mágico, para aqueles que homenageiam as divindades pagãs. Então, prestamos culto a Deus, o pagão cultua a Baal. Nós não cultuamos, nós prestamos culto. Quem cultua é lá na Umbanda.
Quando eu era criança, via, pessoas levavam um frango, uma galinha preta, farofa e azeite e deixava lá. Então aqui ele está prestando culto, ele está cultuando aquela divindade. Então nós não cultuamos, nós prestamos culto. E prestar culto é servir e amar. Pois bem, vamos prosseguir. Olha comigo. Logo após o batismo, Jesus foi declarado Filho de Deus por uma voz vinda do céu. Este é o meu Filho amado, o qual me dá muita alegria. Então Jesus foi declarado Filho de Deus. O homem Jesus foi declarado Filho de Deus. Declarado como Messias, este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Foi declarado Filho de Deus. Declarado como Messias, antes de iniciar a sua obra, Jesus foi submetido à tentação no deserto. Era uma prova para que fosse qualificado como o Cristo. Então, ele foi nomeado Messias, mas não passou pelo teste. A tentação é para que ele se qualificasse, aprimorasse como o Messias, o Cristo. Declarado como Messias, antes de iniciar a sua obra, Jesus foi submetido à tentação no deserto. Era uma prova para que fosse qualificado como o Cristo. A palavra tentação tem o sentido de testar para aprimorar ou ação para induzir alguém ao mal. Quando diz que Deus tentou Abraão, não era para Abraão pecar, era para provar o seu caráter. Então, Tiago que fala, Deus a ninguém tenta, Deus não tenta para o mal. Se a tentação que Deus faz é a provação para melhorar a pessoa, para a pessoa se aprimorar. Aqui não, aqui é diabo ou Satanás. Ele tenta para levar Jesus para o mau caminho. Ele seduz para o mau caminho. A aprovação nos aperfeiçoa. A tentação nós temos de resistir, senão nós caímos. Pois bem, continuando. A palavra tentação, então, tem o sentido de testar para aprimorar ou ação para induzir alguém ao mal. Era isso que Satanás queria. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus e não nega que Jesus era o Messias. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, significa, como de fato tu és. Então, na língua grega existem vários tipos de condicionais. O se, esse se aqui é uma condicional que indica que, de fato, você é. Então, você está com fome. Se você está com fome, come aqui. Mas eu estou declarando que você está com fome. Então, quando o Satanás fala, se tu és o Filho de Deus, ele está dizendo, como de fato você é o Filho de Deus. Então, Satanás está lidando com Jesus sabendo quem ele era, o Filho de Deus. E a tentação é dirigida nesse sentido. Satanás não pretendia impedir a realização da obra messiânica, mas propõe uma metodologia de fracasso. O egoísmo, o exibicionismo e o mundanismo. Então é isso que devemos considerar e que Jesus rejeitou. Enfrentou a tentativa de sedução satânica. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. Vamos então prosseguir. Meus argumentos são 3. Porque são 3 as tentações. Eu fico muito grato com a sua atenção. Eu sou tão gratificado com a sua vontade de entender, de aprender, de caminhar comigo. Paulo falou assim que na igreja, enquanto um fala, os outros devem avaliar. Está lá escrito. Está lá escrito. Um fala e os outros avaliam. Dão o seu parecer, dão o seu retorno, a sua avaliação, a sua consideração. Então, primeiro, o Jesus de quem nos lembramos rejeitou a sugestão diabólica para adotar a prática do egoísmo. Satanás sabia que alguns comportamentos levariam ao fracasso. E o egoísmo era um desses. Se ele conseguisse tornar Jesus um egoísta, Jesus fracassaria e era a vitória dele contra o Pai.
Então ele usa esse mecanismo. Já que tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava sendo tentado a usar de interesse pessoal, para o interesse pessoal, os dons messiânicos concedidos pelo Pai. Esses dons deveriam ser usados para cuidar do sofrimento humano. Jesus recebeu do Pai os dons. Mas os dons que ele recebeu do Pai não era para usar a favor dele. Por isso ele estava com fome. Podia transformar pedras em pães, ele não fez. Porque se ele transformasse pedras em pães, ele estava usando um dom de Deus em favor próprio. E aquele dom não foi para ele. Eu conheci um senhor que tinha uma empresa, ele era um profissional que fazia móveis, como o irmão Alexandre fazia, e ele era muito querido, muito apreciado e tinha muito sucesso. E ele falou, eu sei fazer os móveis, eu agrado todo mundo, é um dom que Deus me deu, é um dom do Espírito Santo. Não é. Fazer cadeira, colocar tijolo, fazer cirurgia, isso não é dom do Espírito Santo. Não precisa do Espírito Santo para fazer essas coisas. Aqui, o dom que Deus deu ao Cristo é o dom para cuidar do outro. É por isso que 40 dias sem comer, ele podia ter feito a coisa usando os seus dons, seu poder divino, sua sabedoria. E ele não fez isso. Mas Satanás queria que ele fizesse isso. Satanás sempre quer fazer alguma coisa com a gente para bagunçar com a vida da gente. Vou dizer para você, toda vez que na sua vida houver uma coisa perturbadora que não tem solução, Satanás, se não for ele o agente, ele está gostando. Ele está gostando. Você pode ficar sem emprego, não é porque Satanás fez você ficar sem emprego, mas ele vai gostar de você ficar sem emprego. A sua empresa faliu, a culpa não é sua, mas você está sem emprego, e Satanás gosta de ver você no sofrimento. Aqui então, os dons do Cristo vieram para que ele socorresse o outro. Jesus transformou pães, ele deu pães e peixe para a multidão, não foi para ele. Naquele dia que Jesus multiplicou pães e multiplicou peixe, não é que ele usar aquele saber, porque ele estava com fome. Ele falou, o povo que me ouve está com fome. Então vamos, dois argumentos. Jesus venceu a tentação de transformar pedras em pães, mesmo sendo isso, aparentemente, uma ação legítima. Uma ação legítima. Jesus estava no deserto, onde não seria possível conseguir alimento por meios naturais. Assim sendo, uma pessoa teria o direito de conseguir alimento a qualquer custo, mesmo fazendo milagre em seu próprio favor. Jesus não fez, ele falou, ele não fez. Ele resistiu. Ele não fez o milagre em seu próprio favor, porque isso seria egoísmo. Jesus venceu a tentação usando um precedente na lei de Deus. Ali era um debate de conhecimento, é um debate bíblico. Satanás vem com a lei, Jesus vem com a lei. Satanás tenta usando a lei. E Jesus desqualifica a interpretação de Satanás também usando a lei. Pois bem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Você está dizendo que os poderes do Messias permitem que ele transforme pedras em pães. Eu respondo que nem só de pão viverá o homem. Aí Jesus usa o texto do Velho Testamento, usa a lei. E diz assim, ele te humilhou o povo. Ele deixou o povo sem comida no deserto, o povo sem comida, a comida que eles estavam acostumados. Os melões, as melancias, os temperos de alho, a carne. Essa comida do Egito eles não tinham. Então, para eles era passar fome. Para eles era passar fome. Tá bom. Meio israelita morreu de fome no deserto durante 40 anos. Morreram de outras coisas. Então, o Deuteronômio diz,
Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vejam só, para que eles não morressem de fome, Deus lhe deu um pão novo, um pão especial, que era chamado de maná. Maná ou pão. Era uma coisa que ninguém conhecia, hoje em dia ninguém sabe, existem algumas teorias, mas ninguém sabia o que era o maná e os judeus não sabiam. O povo não sabia. A palavra maná é uma pergunta. Quando caiu aquele material do céu, eles falaram, maná, o que é isso? A palavra maná é uma pergunta. O que é isso? Então eles não sabiam. Mas era pão, era comida. Tinha carboidrato, proteína, gordura. Era como se comesse um bife de picanha. Mas eles não conheciam. Mas, quando Deus os abençoou com o maná, para o uso do maná havia instruções. Irmão, sempre que Deus nos dá uma bênção, Ele dá instrução sobre o que fazer com aquela bênção. O problema é ter o maná e não ter a instrução. Ter o bom salário e não ser instruído como que Deus quer que a gente use aquele salário. Ter uma família e não levar em conta como é que Deus quer que a gente trate essa família. Então Deus falou assim, eu dei o maná e dei a palavra. Aí diz assim, vou ler novamente. Ele te humilhou. Humilhou porque eles queriam carne e deu maná. Te deixou ter fome. Mas se sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Aqueles que não seguiram a orientação sobre como usar o maná, foram decepcionados. Por exemplo, eles não poderiam colher mais do que uma certa medida. Quem colhia demais, apodrecia. Eles não podiam colher no sábado, certo? Porque apodrecia. Então, para o uso do maná, havia instruções divinas. Para usar o mundo que Deus nos deu, nós precisamos da instrução divina sobre como usar esse mundo. Como é que eu posso ser abençoado pelo fato de ter um filho? Existem normas para que ser um pai seja a bênção para mim sempre. Por outro lado, eu não poderei usar dos recursos. Então, aqui está o maná e aqui as instruções. Aqui a bênção e aqui a lei. E Jesus falou, eu não posso transformar pedras em pães egoisticamente, porque não é isso a ordem para o Cristo, né? Entre a carência e a obediência, deve prevalecer a obediência. Vamos imaginar uma mãe que tem filhos e estão com fome. E ela vai no mercado e rouba comida para os seus filhos. Ela tem mandamentos para não fazer isso. Há uma certa razão para ela fazer isso. O juiz certamente não vai colocá-la na cadeia, mas vai ficar escrito que aquilo não é a maneira de resolver aquele problema. Deixa eu continuar mais um pouquinho. Bom, então vamos lá. Será que está grudado aqui? Não está não, né? Ah, tá. André, que louco. Eu fiquei perdido aqui. Né? Bom, então, concluindo esse primeiro tópico. O egoísmo ia desqualificar Jesus como o Cristo.
Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O egoísta é aquele que pensa nele, só pensa nele. E Jesus não podia ser isso. Satanás falou: seja egoísta e exerça o seu ministério. E Jesus falou: se eu fizer isso, eu vou contrariar a palavra do Senhor. O segundo é que o Jesus de quem nos lembramos rejeitou a sugestão diabólica de praticar exibicionismo. Então são três metodologias destrutivas: o egoísmo, o exibicionismo e o mundanismo. Essas são as três propostas de Satanás. Tudo bem, você é o Messias, ninguém discute mais, mas o método, procura fazer assim, procura cuidar primeiro de você. Eu conheci um pastor de uma igreja muito pobre, e tinha algumas pessoas que tinham dinheiro, que eram ricas, mas tinha muitos pobres. Os pobres em maior número. Tinha gente pobre que nem tinha comida em casa. Mas como havia os ricos, todo ano o pastor trocava de carro, um carro novo. Ele trocava aquele carro, todo ano ele tinha um carro novo. E agora ele exibia todo início de ano um carro novo até terminar o ano e comprar outro carro novo. Então ele estava sempre de carro 0 quilômetro. O que o texto diz? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo sugere o exibicionismo como maneira de ser o Cristo. Como maneira de ser o Cristo. Exibicionismo é um comportamento que ocorre entre os animais e os humanos, pelo qual o indivíduo tenta se sobressair em relação aos demais. Pode ocorrer sem propósito aparente, exibição sem propósito, ou como mecanismo de sobrevivência. Frequentemente, o exibicionismo é praticado em situações de risco. Na natureza, um macho que se exibe para atrair uma fêmea pode também atrair predadores. Vamos ver, agora o sabiá, hoje ouvi cantar um sabiá. Agora vem o tempo deles cantarem. O canto do sabiá, coitados, eles acordam 3 horas da manhã. Há uma competição. O horário de acordar, deles cantarem, seria 6 horas da manhã. Mas alguns já estão cantando desde as 3 horas da manhã. Certo? Isso é exibicionismo da natureza, natural. Por quê? Ao cantar, as fêmeas selecionam o seu companheiro. As fêmeas vão selecionar os machos pela maneira dele cantar. Mas, quando ele canta, ele atrai o gato, que é um predador. O sabiá que não se expõe vai viver mais. Há vários animais que são predadores para o sabiá. Então, ele se exibe como um mecanismo de sobrevivência da espécie. Então, pode ocorrer frequentemente. Então, o exibicionismo é praticado em situações de risco. Pois bem, vimos na televisão algo chocante. Há imagens, irmãos, que seria bom a gente não ver. E à noite eu sei que eu não me lembro, mas sei que aquela imagem me perturbou. Um pai forçando o filho na esteira, rodar na esteira. Alguém viu? Não viram? Alguns viram.
E o menino caía, a esteira na velocidade máxima, o menino ia, caía, depois ele caía novamente, o pai botava, ele ficou lá. O menino depois caiu e morreu. Hoje em dia, há uma tendência dos pais de quererem exibirem os seus filhos. Cada um quer mostrar na escola que o seu filho é o mais forte. E o que ele queria era isso. Ele queria poder exibir o filho como um super menino forte. Certo? Há pais que tem, eu vi na televisão, menino de 12 anos parecendo um monstro. Aquilo é deformidade. Mas o pai quer aquilo. O pai quer ter aquele filho. Quer ver o que ele não pôde ser, o que ele não conseguiu ser, ele quer usar no filho. Isso é exibição. Exibição. E isso é perigoso. Pode ser uma situação de risco, a exibição. É muito perigoso. Pois bem, prosseguindo. Alguns exemplos de exibicionismo perigoso. Fisiculturismo. A pessoa quer ter um corpo muito grande, toma hormônio de cavalo e morre. Tomou dose exagerada. Hormônio de cavalo. De tempo em tempo tem notícia. Fulano de tal, fisiculturista, morreu porque tomou dose excessiva. Então o exibicionismo como uma cilada. Alpinismo, pessoas que morrem caídas da montanha. Pugilismo. Eu não vejo mais, tenho nojo. Eu gostava de assistir boxe. Mas agora eu tenho nojo daquelas pessoas lutando. Já se sabe, e isso é notável, que aqueles pugilistas, eles levam um soco na cabeça, e cada soco que ele leva causa um dano. Depois, na soma desses socos, ele vai para casa, terminou, levou um monte de soco, vai para casa, mas houve um dano cerebral. E com o passar do tempo ele vai ter uma doença grave como Alzheimer, como se fosse Alzheimer, ou outra doença qualquer. Então, Satanás está estimulando o exibicionismo, colocando Jesus em risco. Né? Alpinismo, pugilismo, essas coisas. Continuando, o pináculo do templo estava a 150 metros de altura. Satanás queria que Jesus pulasse dali. Sugeriu que ele pulasse dali. Exibicionismo. Estava a 150 metros de altura. De lá, um sacerdote vigiava o nascer do sol. Quando então tocava uma trombeta, anunciando o início dos sacrifícios. Lá embaixo a multidão aguardava. Então, o que Satanás fez? Olha, você não veio para ser reconhecido do Cristo? Então, você pode resolver isso. Se você pula daqui, os anjos te seguram, colocam você no chão, e toda aquela multidão vê que você é aquele que está na lei, está escrito na Escritura. Que o Cristo seria reconhecido dessa forma. A maneira de entender isso um pouco melhor. Continuando. Jesus recusou a sugestão para o exibicionismo, mesmo que essa sugestão tivesse alguma lógica. Tinha lógica. A lógica é essa. Eles querem encontrar um Cristo, um poderoso, protegido por Deus. Olha, Jesus pula, os anjos seguram, colocam no chão, e aquela multidão fala, esse é o Cristo. Então tinha uma lógica. As tentações não são irracionais. Nós somos seduzidos porque há uma certa lógica, há uma certa viabilidade. Então, para mim seria viável, mas não era viável. Era uma coisa perigosa. Jesus seria aclamado como o Messias, o Filho de Deus. Alguém que, diante dos olhos da multidão, se lançasse de uma altura de 150 metros, sendo socorrido por anjos. De acordo com Malaquias, o Messias ele viria através do templo. Seria um evento no templo.
Todo mundo esperava. As pessoas, quando iam ao templo, ficavam olhando para cima para ver se o Messias vinha. Né? Esperavam lá. E de acordo com os Salmos, ele seria sustentado por anjos. Então tinha essas duas passagens bíblicas. E Satanás falou: eu tenho argumento. Meu argumento é que o Cristo vai chegar no templo. Mas a Bíblia também diz que os anjos o guardarão. Então você pode pular daqui numa boa, que aí você já vai ser aclamado como um Cristo, sem precisar de todo esse trabalhão de estar ensinando por aí, curando, sem precisar de nada disso. Pois bem, o meu outro argumento. Jesus rejeitou a sugestão de Satanás para se colocar voluntariamente em uma situação de risco, movido por exibicionismo, que era o mesmo que tentar a Deus e colocá-lo em prova. Aí é que é o problema, que todas as coisas devem ser compreendidas. Jesus falou para Satanás o seguinte: fazer aquilo era colocar Deus à prova. E a Bíblia diz para nunca tentarmos a Deus. Um cidadão na televisão diz assim: você tem direito, você é filho de Deus, coloca Deus na parede, fala para ele: se tu és Deus mesmo, meu filho tem que ficar curado. Satanás queria que Jesus fizesse isso. Eu pulo daqui, se meu pai me ama mesmo, os anjos não vão me deixar me esborrachar no chão. Satanás é muito sabido. Ele sabe que o ser humano tem a tendência natural para o exibicionismo. E então ele joga essa isca. Jesus rejeitou essa sugestão para se colocar voluntariamente em uma situação de risco, movido por exibicionismo, que era o mesmo que tentar a Deus e colocá-lo à prova. Uma vez eu ouvi um jovem dizer: sabe, pastor, eu gostaria de passar por uma experiência de risco, uma experiência perigosa, e Deus me mandasse anjos para me proteger. Isso me fortaleceria a fé. Isso é tentar a Deus. Eu vou me colocar numa situação de risco, certo? Querendo que Deus se obrigue a resolver um problema que eu criei. Egoisticamente, não foi por amor ao próximo. Jesus combate a investida de Satanás usando o precedente da lei de Deus. O que dizia a lei? Êxodo 17:1. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Isso aqui é o evento da história de Israel. Não tinha água. O povo estava acostumado a ter a presença de Deus de dia numa coluna de fumaça, de noite numa coluna de fogo. Isso acabou. Então, eles não têm água. Aí querem colocar Deus na parede. O Senhor está com a gente ou não? Afinal, cadê a água? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloques Deus à prova. Hoje nós falamos sobre os grandes números de ensinos falsos. Esse ensino de que Deus é seu escravo, é seu criado, e você faz o que quer e tudo bem, que coloca Deus à prova, se coloca em risco e quer que Deus cuide de você, vai se dar mal. Vai se dar mal, vai ter problema. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá. Não tem água? Cadê Deus? Onde está Deus que deixa a gente com sede? Onde está Deus? Eu vi um pastor uma vez, ele adquiriu uma doença incurável, mas ele ainda pregava. Eu era jovem, adolescente, e ele chegou e falou: irmãos, fui desenganado pelos médicos, mas eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu abandonei o mundo, saí do pecado, abandonei o cigarro, dediquei minha vida a Deus, eu estou servindo a Deus. Eu não acho que Deus vai me deixar sem cura. Deus tem que me curar, porque eu sou servo dele. Eu sou fiel desde criança. Ele tem que me curar.
não curou. Isso é tentar a Deus. Eu posso forçar barra eu posso fazer uma força de barra com o Fernando. Eu posso forçar barra com a irmã Margarete. Mas eu não posso forçar barra com Deus. Posso. Aí chama de tentar a Deus. Bom, a terceira tentação diz: o Jesus de quem nos lembramos rejeitou a sugestão diabólica para uma metodologia do mundanismo. Então o diabo falou: agora vamos fazer assim, vamos fazer outro método. O primeiro método, Jesus, você não aceitou. O segundo você não aceitou. Agora eu te dou uma terceira possibilidade. Para você ter sucesso como Messias. Se você acha que ser egoísta não vai dar sucesso, você acha que ser exibicionista não vai dar sucesso, então vamos usar o mundo. Usar o mundo. O texto diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. A gente imagina que aqueles anjos trouxeram pão, trouxeram leite, trouxeram água, porque eles precisavam lá. Continue comigo, por favor. Satanás sabia que seria impossível desviar Jesus da sua missão, do seu propósito. Às vezes nós somos cristãos e Satanás sabe que ele não pode tirar a gente de Cristo. Ele sabe que ele não pode tirar a gente do caminho de Deus. Mas ele pode distorcer a nossa compreensão. Eu aceito Jesus, mas o diabo coloca na minha cabeça que eu aceitando Jesus eu tenho que ser rico, eu tenho que ter casa em Miami. Aí é uma distorção. Distorceu o sentido. Então, por isso, procura tirar proveito. Então, assim, você vai realizar a sua obra. Eu quero tirar uma casquinha. Ele quer tirar proveito. Quando a gente faz qualquer besteira, o diabo tira proveito. Ele quer tirar proveito para os interesses dele. Propõe um acordo, um pacto, uma aliança, a se concretizar por meio da prática do mundanismo. Satanás diz assim: eu vou com você na sua obra, tá bom? Eu vou com você. Eu vou dar para você o que você precisa. Vamos ser sócios. Vamos fazer uma aliança. Às vezes, Satanás faz aliança com as pessoas e age, e ela não percebe, e nós não percebemos. Às vezes é um líder religioso, um líder político. Manipulação, marionete do diabo para as pessoas morrerem. Cloroquina cura a Covid. Mentira, falsidade traz morte. Então, por aí. Por aí. Pois bem, 2 comentários. Jesus rejeita a promessa de um reino fácil. Satanás diz assim: eu vou te dar todos os reinos do mundo e a glória deles. Seria poder político, poder religioso, poder financeiro e militar. As pessoas que alcançam esses poderes devem estar atentos, porque esses poderes, de alguma forma, pode ser indução do diabo. A senhora está na presidência, quem colocou lá? Né? Quem colocou? Está o prefeito, quem colocou lá? Está dirigindo uma igreja, quem colocou lá? Porque o diabo faz acordo. Ele quer, vou trabalhar junto com você. Para começar, Jesus, é o seguinte: você não vai ter um reino, porque Jesus veio para estabelecer o reino do Pai. Você não vai ter um reino michuruca aqui na Judéia, porque a área de Jesus era aquilo ali.
Jesus nunca saiu daquela região, nunca saiu da Palestina. Então o reino dele seria ali. Aí o que ele diz? Todos os reinos do mundo e a glória deles seria conceder poder político, religioso, financeiro e militar sobre nações poderosas, como a Babilônia, a Pérsia, a Índia, Grécia, Roma, Egito, Etiópia. Já pensou Jesus, pegar tudo aí, poder político, poder religioso, poder financeiro, fama, e tudo para Deus, é para Deus, é para o seu Pai. Eu te dou tudo isso e você fala para o Pai, ganhei, Pai, está aqui o reino, os reinos. Mas não foi por aí. Jesus estava construindo, o que Jesus estava construindo se referia unicamente à pobre e pequena Judéia. 2. Jesus rejeitou a proposta de mundanismo porque seria descabida. Então, Satanás propõe que Jesus considere o mundo como a fonte do poder de Deus, uma fonte espiritual. Não é o mundo. O nosso poder vem de um mundo invisível. E se eu quero usar a inspiração do mundo, chamamos isso de mundanismo. Por exemplo, eu começo a mentir para vocês para arrecadar dinheiro. Isso é coisa do mundo. Eu digo, se você não entrega o dízimo, eu quero dinheiro. Se você não entrega o dízimo, seu braço vai secar. E você acredita em mim como um homem de Deus, e você acredita. Porque você olha para mim como um homem de Deus, infalível. Então, Satanás faz isso. Ele fala, todos os reinos do mundo eu te dou. Mas Jesus rejeitou a proposta de mundanismo porque seria descabido. Não tem cabimento. Não teria cabimento. Aliás, Satanás foi meio bobo aqui, porque ele podia imaginar logo que não ia ter cabimento isso, que Jesus não ia aceitar essa parceria. O diabo quer ser parceiro, ele quer participar das nossas ações, dos nossos atos, colocando um desvio aqui, colocando outro ali, colocando outro ali, ele quer fazer isso, ele quer ser parceiro nosso. Pois bem, o texto diz, se prostrado me adorares. Adorar é ad oris, esse oris é com i. Ad oris, ad oris oris é a boca, ad para a boca. O que Satanás quer é que Jesus demonstre afeto por ele, carinho por ele. Jó fala que quando ele estava se defendendo de acusações, uma das acusações era que ele adorou os astros. E ele disse, eu nunca joguei beijo para as estrelas, porque os pagãos jogavam beijo. Satanás diz, joga beijo para mim. Joga beijo para mim. E ele queria isso. Adorar é isso. Ad oris tem o sentido do afeto. Eu gosto de vocês. Amo vocês. Isso é o sentido de adorar. Eu faço isso para Jesus. Eu faço isso para Deus. Para Satanás, não faço. Eu não gosto dele. Se eu não gosto dele, não vou jogar beijo para ele. Eu jogo beijo para aquele de quem eu gosto. Eu não gosto de Satanás. E o que Satanás quer é isso. Ele quer que a gente goste dele e seja parceiro com ele, seja sócio dele. Na maioria das vezes, os grandes sócios de Satanás nem sabem que fazem parte da sociedade. É como alguém que é incluído, o nome dele é incluído numa empresa como sócio, e ele nem sabe. Ele nem sabe. A gente pode estar incluído lá, entrando junto na empresa, produzindo, e a gente não sabe que o nome da gente está lá, a nossa conta bancária. Então, Satanás tem essa ideia de fazer esse tipo de coisa. Bom, então Jesus
rejeitou a sugestão de mundanismo por conhecer o modo de agir de Satanás. Então, conhecendo a pessoa, nós podemos saber qual é a intenção dessa pessoa. Por isso Jesus falou assim: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Não lance as pérolas aos porcos. É porco, não lança as pérolas. Você tem que reconhecer. É cães, não vai dar a sua Bíblia para ele, não vai ler. Pois bem, aqui Jesus não vai demonstrar que ele gosta de Satanás. Satanás não é o dono de nada no mundo. É falso. Ele diz para Jesus: tudo isso te darei. Você dá como? Isso não é dele. Aquele hino bonito: o mundo é teu, Senhor. Nós cantamos: o mundo é teu, Senhor. O mundo não é de Satanás. Agora, não basta eu cantar: o mundo é teu, Senhor. É preciso que eu saiba que Satanás não me dá nada. Quando eu morava na roça, na minha infância, as pessoas pobres nos seus sítios visitavam-se. Então, à noite, às vezes, uma família visitava outra família. E os adultos se sentavam na sala, começavam a contar histórias, e as crianças brincando no que chamavam de terreiro, que não é a mesma coisa que o terreiro de Umbanda. Terreiro é onde se colocava o café para secar, o arroz para secar, o feijão para secar. Terreiro era aquilo. Então nós ficávamos ali, e os adultos ficavam conversando. Às vezes a gente ficava ouvindo as histórias dos adultos. Cansava de correr, ficava ouvindo as histórias dos adultos. Contavam vários tipos de história. De vez em quando saiu uma história de alguém que fez acordo com o diabo. Tinha essas histórias que ocorriam, de pessoas que fizeram pacto com o diabo, fechar o corpo para levar um tiro, o tiro não acertar, para levar uma facada, a facada. Então, corpo fechado, pacto com o diabo. A pessoa tinha inimigos que queriam matá-la, ela procurava um jeito lá de entrar em contato com o diabo para fechar o corpo. Outros para ter muitas vacas, outros para ter uma vida longa. E tinham essas histórias. Final da história: nenhum deles se deu bem. Não tinha uma história de alguém que se associou ao diabo e levou vantagem, só se danou. Me permite essa palavra. Então, Jesus conhecia. É bom conhecer. A gente conhecendo a palavra de Deus, a gente interpreta as situações do mundo. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Leia a Bíblia e estude o comportamento das pessoas. Avalie com quem você pode conviver e com quem você não pode e não deve conviver. Pois bem, Jesus então usou a resposta divina. Simples, só. Jesus não precisou argumentar com ele. Ele só disse: está escrito. Você falou que os anjos me segurarão, você falou que tem um mundo maravilhoso, mas eu nunca vou jogar beijo para Satanás. E ponto. Satanás diz: goste de mim, você tem que me amar. Né? Ele canta, ele gosta dessa música. Você tem que me amar, você tem que fazer o que eu quero. Joga beijos para mim, faça isso de público. Ao Senhor teu Deus, ao Cristo, aos irmãos, a Satanás, não. Quando eu era criança, na escola bíblica de férias, que naquele tempo chamava EBF, né? Escola Popular Batista, era EPB, Escola Popular Batista. E a professora falou sobre essa. Claro, sem profundidade, para criança de 9 e 10 anos. Mas a palavra-chave é essa: não. Não. Maconha, não. Álcool, não. Más companhias, não. Balada, não. Mentira, não. Trapaça, não. Esse é o método para lidar com o mal. Não. Pois bem, me permite concluir. No exercício
de sua função messiânica, recusou o egoísmo, o exibicionismo e o mundanismo. Jesus conhecia a palavra de Deus e a usou para desqualificar o tentador em suas investidas. A desobediência esperada do Messias é igualmente esperada de todo cristão. Que o Senhor nos fortaleça, porque não somos fortes como Jesus. Amém?